Que a doce e tão maravilhosa graça do Senhor possa estar agora envolvendo a sua vida e trazendo, sabe, esse conforto, esse refrigério, essa presença sublime que só pode vir do nosso amado Senhor, não é? E esse é o nosso desejo do nosso coração, como Ministério Clínica da Alma, como Rede Super, como Igreja Batista Lagoinha, que você seja cheio e cheia dessa presença indizível, né? Inexplicável, que só o Senhor pode proporcionar a cada um de nós, amém? E para nós sempre reenfatizamos isso, não queremos cansar de falar que sempre será e é um privilégio para nós podermos estar servindo ao Senhor, servindo a Igreja do Senhor através dessa ferramenta maravilhosa chamada emissora de televisão, Rede Super de televisão, amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ademar Guerra. Ok, estamos aí mais uma vez, né? Amém. Eu contigo e você comigo. Nós dois juntos, que maravilha. E para nossa alegria também ter a presença do pastor Geraldo. Okay. Pastor Geraldo, obrigado pela sua presença, viu, querido? Sim, é um prazer. Amém. O pastor Geraldo trabalha conosco também, lá no Ministério Clínica da Alma, e sempre é uma alegria tê-lo aqui conosco. Pastor Guerra, hoje vamos trabalhar. Hoje nós temos um tema aqui bem abençoado, né? Que as pessoas usam muito, né? E muitas vezes tem pessoas que usam até isso aí, vira até um cacoete na vida dele, né? Que os porquês. Por quê? Antes de falar sobre os o quês, nós vamos ler o texto de Neemias 2:5-8 para a gente saber os porquês, né? Amém. Muitas vezes a pessoa, por que isso? Por que isso? Por que isso? Né? Então nós vamos ver hoje o que tem a ver aqui com Neemias 2:5-8. Vamos lá. E disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se o rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segundo a mão de Deus sobre mim. Neemias levou 3 dias para fazer um levantamento das dimensões das cidades, antes de falar aos judeus, aos oficiais, aos sacerdotes e aos nobres. Ele sabia que era preciso que o povo se comprometesse primeiro com ele e só depois com seus planos. É bom prestar atenção à maneira como este homem compartilhou primeiro os porquês e só depois os quês. As razões que ele apontou para os seus compatriotas aderissem aos seus planos de reconstrução pode ser listado como segue. Ele dignou-se a inspecionar pessoalmente o projeto. Primeiro ele foi lá e inspecionou, né, pessoalmente o projeto. Por quê? Porque a gente tem que estar inteirado com as coisas. Para você ver, levou 3 dias para fazer um levantamento. Porque ele ia apresentar isso para as pessoas, eles perguntavam, mas por que isso? Mas o que vamos fazer com isso? Mas o que vai acontecer aqui? Então vem os porquês e o quê. E muitas vezes eu tenho que estar preparado para isso. E se eu não chegar com a coisa pronta, com os projetos prontos, o próprio rei aqui fez perguntas para Neemias. Então eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar com meus projetos prontos, com as minhas ideias prontas. Quando eu apresento uma proposta, eu tenho que ter a resposta para as perguntas que vão me vir. Pelos porquês e pelo o quês. Né? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer se o inimigo vier? O que você vai fazer se nós formos ter que atacar? O que você vai fazer se, de repente, nós recebemos muitas pessoas tentando derrubar a gente? O que você vai fazer com o mundo espiritual? O que você vai fazer com o ataque do inimigo? Olha bem, meu querido, quantos porquês e quanto o que nós falamos.
Então nós vamos aqui, Geraldo, ele dignou-se a inspecionar pessoalmente o projeto. Aí eu faço uma pergunta para o Geraldo aqui, por quê, Geraldo? Por quê? Exatamente. É porque Neemias, ele sabia, ele tinha uma ideia do que ele iria encontrar. Lá ele tinha uma ideia, mas ele não tinha certeza. Então ele precisava pessoalmente olhar e se preparar. Então quando ele vai ao rei, ele já tinha o nome, né, dos governadores que ele precisava de cartas lá para fornecer madeira para ele, para fornecer o material que ele precisava. Então ele pegou toda a informação primeiro do que ele ia encontrar pela frente. Então ele teve essa preocupação de se preparar para o que ele ia encontrar. E a gente observa que, além de ficar esse tempo se preparando, no início do livro, a gente pode ver que quando ele chegou lá, antes, inclusive, dele passar lá para o povo de Jerusalém, né, porque ele precisaria da ajuda deles lá, mas antes ele andou por aquele local, ele inspecionou toda a dimensão, né, do muro que ele iria reconstruir, ele olhou tudo que ele tinha em mãos lá e o que ele tinha trazido, ele olhou todas as dificuldades. Então, nós, para poder executarmos um projeto, precisamos ver todas as dificuldades que, porventura, a gente pode encontrar pela frente. E quando houver os porquês, a gente tem aonde Exatamente. fazer, né? Que é a questão da madeira, que eles podiam perguntar assim, com que madeira que nós vamos fazer isso aqui? Já foi lá e já olhou, exatamente, né? E já pediu autorização ao rei para ele pegar a madeira, né? E se eles perguntassem, falaram, não, eu já conversei com o rei, já vou tirar a madeira e tem autorização dele para tirar a madeira. Ele já tinha a resposta pronta, né? É verdade. E nós temos que ter isso. Inclusive, Geraldo, em questão da palavra de Deus. Claro. E muitas vezes as pessoas nos questionam com a palavra. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, né? A pessoa pergunta, por quê? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Então a resposta está toda aqui na palavra. Exatamente. Não é? O que você acha, Geraldo? Geraldo? Não, Rogério? Geraldo, desculpa. Obrigado. Todas as emoções. Por que eu te chamei de Geraldo? Por quê? Mas essa é a perspectiva, né? Sim. Porque nós percebemos que muitas vezes nós mesmos, né, por não entender certas situações ou por situações saírem muitas vezes fora do nosso contexto ou daquilo que nós esperávamos, a expectativa que nós criamos, aí vem o porquê, né? E o que Deus está querendo mostrar com isso, né? E há um tempo atrás nós falamos a respeito de Abraão, né? Sim. Quando foi dado essa direção de que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela e ir para um local que Deus mostraria, ou seja, o Senhor conduziria esse local. Ele não perguntou por quê, o quê. Por que você está me tirando da minha parentela? Por que eu tenho que sair da minha? Não perguntou. Não perguntou. Ele simplesmente creu. Né? Sim. E é uma questão de fé. Né? Então, essa é uma perspectiva que nós temos que ter esse entendimento. Que ou nós cremos plenamente no Senhor e entendemos que Ele tem o controle de todas as coisas e que nada foge a esse controle, e saber que Ele é soberano e que nós somos apenas os vasos, não é? Ou seja, Ele é aquele que manipula o vaso, não é? Então Ele é aquele que dá forma a esse vaso. Nós somos apenas vasos, não é? Mas nós somos vasos que temos uma liberdade, um livre-arbítrio, liberdade de escolha, e muitas vezes nós queremos, questionar e dizer para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida, aí que tá. não é? Ou achar que eu sei todas as coisas, né? Mas em nome de Jesus eu tenho plena certeza que através desse programa, através de hoje, desse tema, né, o Senhor vai mudar algumas coisas aí dentro de você, na concepção muitas vezes, pegando esse texto que nós estamos lendo e mudar a concepção do seu coração e da sua mente, e você entender que Deus é soberano em todo o tempo. E muitas vezes o Senhor fica esperando uma atitude correta nossa, e não essa atitude de inquirir, de questionar. Deus, mas por quê? Deus, por quê? Deus sabe todas as coisas. É difícil, né? Talvez aqui falando você está nos assistindo, pastor, é fácil falar, mas vive o que eu estou vivendo. Realmente eu não posso viver o que você está vivendo, né? Mas que o nosso coração precisa ser ensinável nesse sentido. Com certeza. Né? Nós temos aqui uma participação de uma cidade que eu nunca ouvi falar. Olá, somos de Pai Pedro. Você conhece essa cidade? Não, aqui em nunca ouvi Dalva, falar. Minas Gerais? Eu e minha família e assistimos todos os dias a Clínica da Alma. Olha que legal, obrigado, viu? Deus abençoe. Pastor Cláudio e família. Que bênção. Amém. Obrigado, viu, pastor, pela sua audiência.
Pai Pedro, norte de Minas Gerais. Não Verdadeiramente não conhecia o nome dessa cidade, mas que Deus abençoe o Pai Pedro e o pastor Cláudio, né? E a sua casa, a sua família, né? Amém. Podemos ir avançando aí, Guerra? Pode. Providenciou madeiramento para as vigas e portões. Precisava disso, Geraldo? Por quê? Precisava. Eu me lembro da passagem, aquela passagem do... Muitas vezes a gente... quando a gente diz, pastor, por quê? Tem um ditado que diz que é melhor nós perguntarmos para quê. Porque a gente tem... por que isso, por que aquilo, né? Mas eu me lembro daquela passagem do cego de nascença, que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, olha, foi ele que pecou ou foi os seus pais que pecaram? Porque ele nasceu cego. Então, Jesus disse assim, nem ele pecou e nem seus familiares pecaram, mas isso é para que se manifeste a glória de Deus, o Pai. Amém. Então, muitas vezes, igual o caso de Neemias aqui, ele poderia dizer até mesmo assim, por que eu, né? Por que eu? Com certeza. Neemias precisa dizer, por que eu ir lá reconstruir isso? Por que eu, Deus? Mas é porque Deus tinha os porquês, né? Por que sendo Neemias? Porque ele viu em Neemias a capacitação, viu em Neemias o coração de Neemias, então ele falou com Neemias, sensibilizou Neemias para ir fazer aquela obra. Então, o porquê da madeira? Exatamente porque ele já tinha feito o projeto, já tinha feito todos os estudos e ele sabia que precisava de madeira, porque ele não tinha madeira suficiente lá, e lá estava tudo queimado, né? E ele não tinha madeira, boa madeira para se fazer, para executar esse projeto lá. Sim. Então, ele também não perguntou, ele não se preocupou tanto por quê. Deus falou, ele fez o projeto, ele foi atrás, pegou as informações e providenciou a madeira. Para poder fez a coisa certa para executar o projeto. Né? Nós temos uma outra participação aqui, do Lucas, de Arcos, Minas Gerais. Ele diz assim, eu tenho muita vergonha de falar no altar. Como passar essa vergonha? Né? Ou seja, eu vou dizer para você, não é passar, mas como você vencê-la. Né? Para isso é necessário a gente buscar em Deus, saber o que te levou a se sentir envergonhado diante das pessoas. Eu tive uma situação na minha vida sobre vergonha, que aconteceu desde pequeno, mas isso refletia na minha vida, não somente de adolescente, como já adulto, depois de casado. E são situações muitas vezes que nós nos sentimos travados. Né? A vergonha ela vem com esse intuito, né, de travar o nosso potencial, de muitas vezes, fazer com que a gente mude o foco, né? E muitas vezes hoje nós temos uma série de pessoas que estão fazendo e desenvolvendo outras coisas, né? Porque se sentem envergonhados de estar diante das pessoas, muitas vezes de estar no púlpito, né? Dar um testemunho. Tem pessoas que têm vergonha de liderar, tem pessoas que têm vergonha de falar, de sentir reprovado pelas pessoas, de sentir muitas vezes, corrigido diante das pessoas. Né? E a gente sabe que isso são marcas, feridas que aconteceu em algum momento na sua vida e que isso gerou, então, essa ferida. E essa ferida está aí. Então não adianta a gente buscar subterfúgios para tentar maquilar uma coisa que na realidade tem uma raiz. Então o que precisa ser feito? É tratar da raiz, viu, Lucas? Então, é necessário saber por que você se sente assim. Você tem, aqui não fala a idade que você tem, né? Mas muitas vezes quando nós estamos no período da adolescência, às vezes isso fica mais aguçado, né? Mas hoje nós temos muitas pessoas que já têm uma idade mais avançada que ainda têm dificuldade de se expressar, de se dirigir para as pessoas. Eu quero dizer para você que quem está diante está no púlpito, não quer dizer que a pessoa não sinta nada ali, mesmo que já esteja acostumada. Né? Muitas vezes vem alguns temores, mas não vergonha. Né? E a vergonha, você precisa detectar aonde está a raiz disso tudo para que você seja curado. Não é? E não vai ser só no púlpito, né? Ou talvez vai ser diante de uma turma de colegas na escola, talvez em praça pública, enfim. Não é? E isso é necessário que você seja tratado para que você possa ficar curado disso. Você está balançando. Nós assim, temos uma. Porque. Por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê?
aceitar a condição de destruição como vergonhosa e sinal de reprovação para Israel. Uau. Não é? Ele colocou isso como vergonhosa, que era uma questão vergonhosa para Israel. E fazendo isso, impulsionou as pessoas a terem, né, a coragem de levantar e reconstruir. E muitas vezes, quando nós sentimos aquela atitude que foi feita como vergonhosa para Israel, era uma vergonha a cidade estar daquela forma que estava. E também para as pessoas que passavam ali, para os próprios inimigos que criticavam Israel por estar daquele jeito, criticavam Israel como uma derrotada, e ele colocou isso para ser o quê? Uma alavanca para que as pessoas fossem para construir. E aí, Geraldo, como é que nós ficamos com isso? Vamos lá, Geraldo, vamos lá. Vamos lá, Geraldo. Então aí colocamos você. Pastor, é interessante que Neemias conseguiu ver isso naquele povo, aquela situação de vergonha, né, que eles estavam tendo, estavam na condição vergonhosa, mas porque Neemias quis levantar eles, né, levantou essa estima, né? Mas a gente pode entender que por que aquele povo estava também vergonhoso, estava se sentindo derrotados. Porque provavelmente ali, inclusive as famílias, né, quando o texto continua dizendo que as famílias ajudaram a reconstruir, provavelmente até alguns membros da família estavam faltando ali, tinham sido levados cativos. Sim. As famílias estavam destruídas, aquele povo eles estavam sem uma razão, né? Eles estavam sem forças para reerguer, eles estavam feridos. É um povo que estava ferido, foi ferido a autoestima deles, né? A situação deles estava degradante ali. E Neemias conseguiu ver isso. E Neemias veio com a palavra, Neemias veio com aquela unção de Deus, né, com o chamado de Deus para eles saírem daquela situação. Com certeza. Mas verdadeiramente a gente sabe que tinha uma razão também para eles estarem daquele jeito. Né? E a gente sabe que muitas pessoas se encontram assim, se encontram derrotados, se encontram para baixo, se encontram desmotivados, porque situações aconteceram na vida delas, né, e elas se sentem dessa forma que esse povo sentiu aqui. Alguns muros estão caídos na vida dela, algumas portas queimadas, Sim, né? sim. E precisam de reconstruir. Sim. E muitas vezes essa reconstrução precisa de alguém, de uma ajuda. Talvez você está precisando de uma ajuda aí. De alguém te ajudar, te dar uma palavra, igual Neemias aqui trouxe uma palavra de incentivo. Muitas vezes você precisa dessa palavra. Procure alguém que possa te ajudar, te incentivar, trazer madeira nova para você reconstruir sua porta, sabe? Para você reconstruir o seu muro. Talvez você está precisando de alguém assim, tipo Neemias, assim. Você está precisando de um Neemias na sua vida aí, para te dar um impulso aí, Aqui nós uma temos alavanca na sua vida. uma participação que essa palavra serve para essa irmã de 11, deve ser São Paulo. Olá, paz do Senhor, pastores. Estou precisando de muita oração, pois as portas, né, se fecharam para mim de tal maneira que eu não consigo emprego em lugar nenhum, mas nenhum mais. Entrego currículos, né, mas não consigo. Está nas mãos do Senhor Jesus. Eu preciso de oração. Meu nome é Maria Cristina. Nossa, Maria Cristina. Verdadeiramente nós estamos vivendo um momento bem assim delicado, né, com a nossa nação, em termos de oportunidades de emprego. E nós já falamos isso aqui já em outros programas, essa realidade, né? Isso não é só uma dificuldade sua, não é? É uma dificuldade em todas as cidades do Brasil. Aqui em Belo Horizonte do mesmo jeito, né? Na Igreja da Lagoinha nós temos muitos irmãos que estão desempregados, né? Mas você não pode, sabe, perder o foco, não é? Nós sempre falamos, enfatizamos isso, né? Deus precisa ser a sua fonte sempre, e os empregos são oportunidades, são portas que Deus abre. Muitas vezes Deus usa essa porta para nos abençoar, mas Ele é a fonte. Se essa porta fechou, tenha plena convicção que outra porta vai ser aberta. E aí Deus vai usar essa porta para ser esse canal, né, de bênção na sua vida. Então, em momentos, sabe, de emprego, todos nós gostaríamos de ter um emprego bom, com benefícios, etc. e tal. Mas
do que nós não podemos perder. O foco também é de que se emprego não está difícil, trabalho não falta. Então nós temos que, sabe, nos movimentar e todos nós sabemos fazer alguma coisa, né? Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Talvez nunca pensamos que isso que sabemos fazer seria o nosso sustento, não é? Mas em alguns momentos isso acontece. Então, sabe, nós temos assim tantas pessoas que hoje estão vendendo pano de prato, gravatas, tantas coisas, sabe? Mas é uma forma de você poder, sabe, você ter um recurso. O que você não pode ficar é simplesmente parado ou mesmo se, assim, lamuriando, reclamando porque que as portas não estão se abrindo, não é? Então, mas trabalho existem e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, forças que nós temos nas mãos, nas pernas, capacidade de inteligência de nós, sabe, pensarmos, de fazermos, traçarmos estratégias, enfim. E nós temos um Deus soberano, não é, que Ele ama todos nós e Ele quer nos ensinar em todas as circunstâncias. Então não desanima não, sabe? Não desanima. E outra coisa, não diz que todas as portas estão fechadas, não estão não. Sabe, exerça a fé, exerça, sabe, esse poder que nós temos em nossas palavras, de nós, no Senhor, podemos estabelecer a bênção. Então estabelece a bênção, né? Tem a porta preparada para mim. Eu sei que Deus está abrindo uma porta, sabe? Isso é real, isso é real. Nós temos que crer nisso, tá bom? Continua firme, olhando para o autor e consumador de todas as coisas e não cessa, sabe, de correr atrás, não é mesmo? Ô Rogério, tem uma questão aqui que eu achei muito interessante, que fala assim, as muralhas em ruínas não poderiam proteger ninguém. Não é que é uma questão que Neemias colocou para aquele povo. Como que vocês vão ser protegidos se as muralhas estão em ruínas? E eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Se as suas muralhas estão em ruínas, como você vai proteger alguém? Como alguém vai sentir segurança na sua vida se ele olha para você e vê as suas muralhas em ruínas? E foi o que Neemias levou o povo à consciência. Olha, se as muralhas estão em ruínas e se o povo retornar para Israel, como que eles vão ser protegidos? Se não erguermos as muralhas, se não tamparmos as brechas, né, que tem que fechar a brecha. Como que ia se proteger do inimigo? E quando o inimigo chegar, você está aí cheio de legalidade, cheio de brecha, no pecado, o inimigo vai entrar de sola. Então, meu querido, está na hora de você fechar as brechas, tampar os buracos aí, erguer o muro onde está caído, arrumar as portas, para que as coisas possam melhorar para a sua vida. E aí, Geraldo, como é que nós ficamos com isso aí? Pastor, naquele tempo a gente sabe que toda a tribo, né, todo o povo tinha um local de segurança em que precisava se ter muralhas, porque estava tendo todo o tempo em guerra, né? Os inimigos vinham e assolavam, como já tinha assolado Jerusalém, né, e destruído tudo, levado o povo, a maior parte do povo ao cativeiro, né? Mas nos nossos dias, nos nossos tempos hoje, como o pastor Guerra disse, não é diferente. Na verdade, nós estamos em guerra. Sim. Estamos em guerra, né, pastor Guerra? Com certeza. Estamos em guerra espiritual. Guerra, né? Talvez seja uma guerra muito pior do que da época, porque é uma guerra que a gente não vê, é uma guerra que a gente não enxerga, né? Sim, com certeza. Nunca se viveu um tempo em que as pessoas se preocupam com cerca elétrica, com arame, exatamente para tentar ter alguma segurança física. Sim. Mas a nossa maior segurança que precisamos é a segurança espiritual. E nós só conseguiremos erguer essas muralhas espirituais à nossa volta através de fazer como o pastor Guerra disse, tapar as brechas, né? Buscar a verdade do Senhor para o nosso coração, as verdades do Senhor para a nossa família e buscarmos isso, e buscarmos reconstruir o nosso casamento, reconstruir a nossa família, né? É uma palavra de ânimo e de vitória aos nossos filhos.
E assim nós vamos reconstruindo a nossa vida espiritual. Então, se você se encontra aí em ruínas, como o pastor Guerra diz, você precisa buscar o autor e consumador da sua fé para que você possa reconstruir os seus muros mesmo, para que você se sinta seguro. E a palavra de Deus diz que nós podemos viver em paz em meio à guerra. As coisas podem, aos nossos olhos, aos olhos naturais, as coisas podem não estar bem. Mas nós podemos ter paz e entendemos que nós temos alguém que vela por nós, temos alguém que cuida, temos um Deus, né, que é o nosso Pai, Sim. que tem cuidado de nós todo o Amém. tempo, né, pastor? Com certeza. Amém. Nós temos a participação aqui, DD31. Obrigado, Deus continue abençoando e iluminando esse programa, que é uma bênção. Sou ouvinte assíduo da Clínica da Alma. Muito obrigado, viu, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Né? Nós temos, assim, nos alegrado com a participação de cada um. Nós temos aqui DD69, Rondônia. Gostaria que vocês orassem por mim e a minha família. Eu me chamo Hilda e me acidentei aqui na cidade de Vilhena, Rondônia. Não perco um programa de vocês. Quando não estou na chácara, quando eu fico na cidade, Deus... Isso, quando ela não está na chácara, então ela acompanha. Deus abençoe vocês grandemente. Esse programa tem sido uma grande bênção em minha vida. Obrigado. Deus abençoe e continue capacitando vocês em todo o tempo. Né? As mãos de Deus estavam com ele e tinham lhe dado o seu favor. Não é? Isso é uma convicção que você tem que ter. Quando você for fazer alguma coisa, for tomar uma posição, for resolver um problema, sair para resolver uma questão circunstancial, Neemias tinha certeza que a mão de Deus estava com ele. Isso é uma questão de fé, uma questão de segurança espiritual. Você tem que entender que Deus está com você, naquilo que você está fazendo. Você tem que ter essa convicção, né? A convicção que o Senhor é contigo. E Neemias tinha essa convicção, que tudo que ele fosse fazer, Deus estava ali dirigindo e orientando ele. E deu certo. Não é, Geraldo, agora? Por que deu certo, Geraldo? Deu certo, pastor, exatamente como o senhor disse. Neemias estava fundamentado na promessa de Deus. Sim. Quando Deus disse para ele para ir executar aquele projeto, pela situação que o povo estava vivendo lá, Neemias deixou entrar dentro do coração dele a vontade de Deus. Então o que aconteceu? Neemias focou, ele entrou no foco de Deus, daquilo que Deus queria fazer para aquele povo. E nós precisamos também buscar estarmos focados na vontade de Deus, focados no desejo do coração de Deus, porque assim Ele vai trazer essa certeza. Amém. Ele vai trazer a certeza de que nós estamos na vontade de Deus para executar aquele projeto. Aí Ele vai nos orientar, como orientou Neemias, né? Então, quando vieram as dificuldades, Neemias estava preparado, porque ele sabia Amém. que ele estava no centro da vontade Glória de Deus, a Deus. E assim Deus deu ele forças, né, sabedoria e orientação todo o tempo para executar aquele projeto ali. Então isso precisa acontecer comigo, acontecer com você que está em casa, você que está nos assistindo, precisa acontecer com você e sempre isso. Quando vier uma dificuldade ou quando vier algo que Deus colocar no seu coração, você verdadeiramente deixar que essa vontade de Deus coloque você no foco para resolver aquela situação, para executar aquele projeto na sua vida, né, ou na vida de qualquer pessoa. Problema todo mundo tem, né? Agora a solução está na Bíblia. Aqui tem tudo, né? Tem todas as coisas. Aqui nós temos uma outra participação dele, D64. Ele diz: a paz do Senhor, peço oração por libertação para o meu filho. Somos cristãos há 12 anos e estou passando por uma tempestade. Meu filho está envolvido com um homem. Preciso de ajuda. Né? Ok, minha irmã. Nós vamos orar aqui no final do programa, pedindo não somente oração pelo seu filho, mas pedindo oração por você e a sua casa, né? Como vocês poderem lidar com essa situação, não é? Entender o coração do seu filho, né? Amá-lo, não deixá-lo de amar, né? Mas sendo pais presentes para poder ajudá-lo, né? Você está perguntando o que mais nós podemos fazer. Vocês podem amar, não é? E amar, e orar, né? Para que Deus possa verdadeiramente fazer a obra no coração dele, né? E entender exatamente os planos de Deus para a vida dele. Amém?
Esse é o mais importante nesse momento, nessa situação que está vivendo. Pastor Rogério e pastor Geraldo, eu vejo nesse tópico aqui, porque muitas vezes as pessoas estão até direcionadas por Deus, até bem intencionadas, mas tem problema com a autoridade. Sim. E Neemias não tinha isso. Você entendeu? Ele tinha um perfil que ele entendia qual autoridade estava acima dele. Não é? E olha que o rei Artaxerxes tinha lhe dado permissão. Artaxerxes. Esse nome é meio complicadinho, mas deu para sair aqui. Né? Artaxerxes, olha para você ver. Tinha lhe dado permissão para ir e reconstituir. Né? Então, o que ele fez? Para reconstruir, não é? Ele precisava da autorização do rei. Exatamente. Porque tudo que ele fosse fazer ali, ele ia depender dessa autorização do rei. Não é? Então, o que aconteceu aqui? Ele pediu permissão. Porque quem que era a autoridade abaixo de Deus sobre ele? Era o rei. Não é? E ele foi lá e pediu permissão. Olha, eu preciso de permissão para mim colher as madeiras, eu preciso de permissão até para passar em certos lugares. Ele tinha que ter permissão, porque senão eles não deixariam ele passar. Então ele teve que ter várias permissões do rei. E ele conseguiu tudo, porque o rei sabia que Neemias era uma pessoa obediente. Não é? Então ele conseguiu essa permissão. E agora eu pergunto, né, o pastor Geraldo aqui, por que ele conseguiu? Nos explica aí, pastor Geraldo. Exatamente. Neemias conseguiu porque, como o pastor Guerra mesmo disse, ele era temente a Deus e obediente às autoridades. Porque ele, apesar de ele ter entendido que Deus tinha um chamado para ele, que quando ele ficou sabendo da situação, ele chorou, né? Ele chorou e sofreu muito pelo que o povo estava sofrendo lá quando ele soube. Mas ele tinha uma autorização de Deus, ele tinha o chamado de Deus para ir fazer o projeto, mas ainda assim ele reconheceu que existia uma autoridade imediata acima dele, que era o rei. Então ele reconhecendo isso, ele vai até o rei e coloca, e como ele era muito querido pelo rei, né, o rei tinha um sentimento por ele, de compaixão, um sentimento de valor por ele. Então quando ele chega para o rei, pede a autorização, né, e pede a ajuda, pede as cartas, então ele estava ali, ele estava também honrando ao rei. Então talvez, o pastor Guerra, exatamente por ele ter honrado ao rei, foi que o rei o ajudou. Foi que o rei o honrou também, né, no seu pedido e pôde concretizar a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que mesmo nós que servimos ao Senhor, nós temos também algumas autoridades aqui, autoridades terrenas. Aí, pastor Geraldo, você honra e você recebe honra. Exatamente. Nós aprendemos que quando você honra, você é honrado. Isso, muito bem. Então, a questão de honra é de mão dupla. Então, se eu deixar de honrar alguém achando que eu sou alguma coisa, que eu tenho autoridade, ou que eu sou autoridade acima daquela pessoa, ou que porque alguém é autoridade, porque nesse caso ali, Deus também era autoridade sobre o rei. Sim, mas apesar do rei ali não reconhecer Deus como autoridade sobre a vida dele, mas quando Neemias honrou ao rei, o rei honrou Neemias. Sim. E Neemias pôde fazer a vontade de Deus. Amém. Não é verdade? Glória a Deus. Essa questão de autoridade, todos nós sabemos que é muito importante, né? Principalmente que se você está no ministério, né, e exerce o ministério, é importantíssimo essa questão da autoridade. Eu quero dar um exemplo muito importante que foi assim extremamente gratificante para mim. Recentemente eu fiz uma viagem internacional para ministrar e eu estive no México e nos Estados Unidos, mas eu estive no México e lá o pessoal assim, organizou como se fosse uma clínica da alma, onde eu ministrei junto com alguns pastores e líderes. E a primeira coisa que eu fiz quando me foi passada a palavra foi fazer o que eu sempre fiz quando fui ministrar em outros lugares, em outras igrejas. Eu mandei um abraço para todos da parte do nosso líder, pastor Márcio Valadão, que essa sempre foi a orientação dele. Quando vocês estiverem lá, é como se eu estivesse lá. Então, vocês abençoem a igreja e mandem o meu abraço fraterno a todos aqueles. Então, eu só poderia fazer isso se eu estivesse debaixo da liderança e da autoridade do meu pastor, como eu estava. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
Quer dizer que antes de viajar, quando eu recebi o convite da parte dos irmãos da igreja lá, eu fui até o meu líder e apresentei, pastor, recebi esses convites aqui. O senhor autoriza eu estar? Ele disse, sim, filho, vai e seja uma bênção. Né? Então, já saí daqui debaixo da bênção da minha liderança, né? Da perspectiva espiritual, né? Fui para lá com visto daquele país, para entrar naquele país. Então, quando eu falei isso, né, eu deixei muito claro a todos os presentes ali que eu não estava ali como um aventureiro, um pastor errante, um peregrino, né, sem cobertura, sem autoridade, né, de ninguém. Ou seja, eu estava ali em nome da minha igreja, ou seja, da igreja pela qual eu estou plantado. Então, eu fiz isso e frisei, olha, estou aqui em nome da Igreja Batista da Lagoinha, debaixo da autoridade do meu pastor, pastor Márcio Valadão. Inclusive, ele está mandando um abraço fraterno aos irmãos, eu falando em espanhol para eles, não é? Que eles são amados e tudo mais. Depois que terminou a primeira ministração que eu fiz, várias pessoas chegaram até mim. E eu não sabia disso, não sabia, né? Que existe uma cultura muito forte, pelo menos na cidade onde eu estive, que é Monte Rei. As pessoas assim saem de uma igreja, vão para outra, pregam aqui, pregam lá, sem autoridade, sem cobertura de ninguém, sabe? O pessoal organiza coisas sem ter a participação da liderança da igreja. Isso então, quando eu fiz isso, sem eu saber, ninguém me falou isso, né? Mas eu sei que Deus me usou nesse sentido, foi um choque para eles. Com certeza. Não é? Diz assim, puxa vida, então, quer dizer, meu líder sabia que eu estava lá. Né? Então, nós temos o pastor Márcio, sobre nós temos o pastor Paulo César, que é o pastor que está mais próximo da gente. Então, ele também estava sabendo dessa situação. Então, isso foi um choque para eles. Né? Então, essa cadeia de autoridade, de liderança, faz toda a diferença onde nós formos, o que você fizer. Porque eu não estava sozinho ali, embora assim, sozinho, em corpo, né, físico ali, mas eu não estava sozinho. Existia toda uma cobertura da igreja, do ministério, né, sobre a minha vida. Então eu estava, na realidade, debaixo de uma bênção, de uma autoridade. Tudo é diferente, irmãos. Você que está nos assistindo, né, tudo é diferente. Parece que as coisas fluem. E quando a gente está sozinho, uma liderança solitária, vamos dizer assim, né, um ministério solitário, você recebe os embates, né, fortes sobre a sua vida emocional, afetiva, espiritual e até o corpo físico. Né? E é tudo como que as coisas acontecem, né, de uma forma tremenda e sobrenatural. Eu voltei, cheguei em Brasil, a minha bagagem não chegou, minha bagagem ficou por aí. Né? Mas eu estava em paz, porque eu sabia que isso não era assim, só eu não pedi autorização do meu líder, então olha a consequência. Não, eu sabia que isso era, uma retaliaçãozinha, mas que ia chegar intacto, não ia faltar nada, tudo certinho, né? 2 dias depois minha bagagem chegou, tudo certinho, uma benção, né? Se fosse uma situação, se eu estivesse lá sozinho, errante, eu já ficaria pensando, puxa vida, tá vendo? Olha só, já tem algumas sequelas, algumas condições, não é? Assim, consequências, na realidade, né? E na realidade é isso que a gente tem que entender, né? Não existe coisa melhor de você poder olhar para trás e dizer, olha, tem uma autoridade sobre a minha vida e essa autoridade tem me abençoado e eu tenho sido abençoado por causa disso, né? Pastor Guelra. Sim, nós vemos aqui na questão de Neemias toda uma estrutura, né, que ele colocou, e eu vejo essa questão da estrutura muito importante, para cercar todo tipo de pergunta que ia chegar até ele já organizou para cercar isso, sabe? Para não deixar nada em dúvida. Isso. Porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Né? A pessoa tem gente que fala coisas assim por parábola, além de deixar os porquês, ainda deixa a pessoa no ar. Né? E ele foi muito claro naquilo que ele estava fazendo e mostrando a autoridade que ele estava debaixo dela. E Deus, além de minucioso, ele é claro conosco. Não é? A gente vê a construção do templo, como que Deus foi minucioso. Né? A construção dos tabernáculos lá, como Deus foi minucioso. Lá no deserto, quando Moisés construiu
como que Deus foi minucioso. E Deus coloca as coisas bem claras para nós. A palavra dele é clara, não tem dúvida de nada. Além de ser clara, ela é vida ainda para nós. Então nós temos que ver que Neemias nos deu aqui, tá? Nos deu um exemplo de responsabilidade, de estar debaixo de autoridade e de administrar e passar as coisas com clareza. Amém. Não é isso? Nós precisamos disso, né, pastor? É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.